Vocês já estão prontos então para ouvir a palavra de Deus? Então abram suas Bíblias. 1 Reis, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 15. 1 Reis 17, do verso 12 ao verso 15. Primeira Reis, capítulo 17, verso 12 ao verso 15. Enquanto o pessoal está abrindo, eu só queria relembrar a vocês que vamos chegar lá no espaço da reunião, 8 horas da manhã. É para estar já lá no espaço, 8 horas da manhã. Da última vez a gente teve um atraso, teve gente que já chegou um pouco tarde e a gente perdeu um horário precioso pela manhã. Então, nós vamos organizar direitinho, porque o irmão Nilson já disse que o mingau ele já está encarregado. Então, não precisa você tomar café, a gente toma um café lá, vamos chegar às 8 horas da manhã. Quem foi da outra vez, viu, se quiser levar a criança, alguma coisa, tem espaço à vontade, a área é murada, é fechada, então você pode ficar tranquilo, mas vamos ter esse tempo. Eu só peço a vocês, em nome de Jesus, que não se atrasem, até porque se vocês demorarem para sair, já começa a pegar o engarrafamento da Estrada do Coco e do pedágio. Então, já vai ficar difícil até para vocês passarem. Vamos marcar 8 horas lá para a gente aproveitar o tempo. Amém? A palavra de Deus diz assim, 1 Reis 17, do verso 12 ao 15. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe disse. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. Feche seus olhos. Pai, estamos na tua casa nessa noite. E eu te peço, Senhor, encarecidamente, que o Senhor nos permita, meu Pai, compreender a dimensão espiritual da tua palavra. Que nenhuma das pessoas que entraram neste lugar nessa noite, Senhor, saiam sem ter a convicção de que, de alguma forma, o Senhor falou individualmente com elas. Porque, meu Pai, temos pessoas aqui que vieram nessa noite com o seu espírito faminto para comer, meu Deus, desse alimento espiritual. E é só o Senhor, meu Pai, que sabe o tamanho da fome e a necessidade de cada um. É só o Senhor, meu Deus, que sabe como cada uma dessas pessoas entraram aqui nessa noite. Uns entraram alegres e querem sair daqui mais alegres ainda, porque estão com o coração grato ao Senhor. Outros entraram, Senhor, com o coração angustiado. Outros entraram tristes. Outros entraram com medo. Mas, Pai, a tua palavra, Senhor, ela é suficiente para qualquer problema, para qualquer situação. E aí é onde entra agora, meu Deus, o agir sobrenatural do teu Espírito Santo. Traduz, meu Pai, esta palavra no íntimo e no coração de cada um dos presentes. Alcança, meu Pai, essas pessoas que também nos assistem pela internet, em nome de Jesus. Queridos, eu fico pensando, o que é que estava passando na cabeça daquela mulher antes dela se encontrar com Elias? Aquela mulher estava na sua casa, e morava ela e o seu filho apenas. A Bíblia diz que essa mulher ela era uma viúva. O tempo em que ela estava vivendo era um tempo de crise, era um tempo difícil, um tempo em que Deus tinha fechado os céus para que não chovesse, um tempo em que as coisas estavam caras, os produtos estavam faltando no mercado, e o dinheiro para comprar essas coisas, se para ela que era viúva já não estava fácil em condições normais, agora foi que a coisa ainda ficou
um pouquinho pior. E aí, ela sai da sua casa para pegar lenha, para pegar uns gravetos. Ela ia cozinhar e ela precisava do fogo. E ela vai pegar esses gravetos e nesse caminho vai passando um filme na cabeça dela. Toda a trajetória da vida dela, o que ela viveu até ali. A imagem do filho que dependia exclusivamente dela. Talvez ela estivesse mais preocupada até com a situação do filho do que com a dela. E ela vai ali com aquela expectativa de que ela vai apanhar aquele graveto. Ela vai voltar para casa e vai preparar uma refeição. Porque ela estava com fome. Agora, o problema é o seguinte: depois que ela comesse aquele alimento, ela sabia que não tinha mais esperança nenhuma. Ela sabia que a fome iria voltar. Ela sabia que, depois de algum tempo, aquele pão, aquele alimento que ela comesse, ia saciar a fome dela, mas era por um curto espaço de tempo. E quando a fome voltasse de novo, ela não tinha mais nada para servir. Nem para ela e nem para o seu filho. E aí, talvez agora a expectativa no coração dela é como seria a sensação de estar com fome e não ter nada para comer. O que será que aconteceria nos dias seguintes, quando a fome agora ficasse mais apertada? Irmãos, às vezes a gente está fazendo jejum, às vezes a gente está com 2 horas de jejum, 3 horas de jejum, e parece que tem um gato brigando dentro da barriga da gente, que parece que o estômago pula para um lado, pula para o outro. Parece que a gente bebeu um copo de ácido que começa a corroer tudo lá por dentro. E é uma tribulação, aí tem horas que dá uma aliviada, mas vai chegando a hora que nós estamos habitualmente acostumados a comer, e aquele negócio volta de novo e a gente fica ali no espírito. Eu, se estiver fazendo jejum, eu não sinto dor de cabeça, mas se não tiver, meu irmão, passou 1 hora da tarde, se eu almoçar 2, 2:30, quase todas as vezes, se eu não almoçar, eu já fico com a cabeça doendo. É interessante porque quando eu estou fazendo jejum, não dói a cabeça. Mas, agora, aquela mulher, ela devia olhar para todos os lados, olhar para as circunstâncias, e ela não achou uma saída. Não achou uma solução. Às vezes, na vida da gente, a gente é pego por situações assim. Situações que nos confrontam, mas elas não vêm de vez. Elas não chegam e simplesmente definem a coisa na hora. Mas elas vêm como uma expectativa de algo ruim que vai acontecer. Eu acho que quando é assim, ainda é pior do que quando acontece repentinamente. Eu sempre fiquei pensando naquela trajetória de Abraão, porque Deus não disse, pega teu filho Isaque, no fundo da casa mesmo aí, resolve o problema dele e entrega Isaque para mim. Eu acho que no calor das emoções, às vezes a gente consegue resolver as coisas mais fácil. A gente vai pelo impulso e aí pega logo o menino e sacrifica e está resolvido. Mas ele tinha que subir o monte, ele tinha que caminhar, e a trajetória inteira, ele indo com o menino do lado dele, olhando para o menino e sabendo, só ele sabia o que ele tinha que fazer. Ninguém mais que estava ao lado dele sabia. Era o tempo para ver se a decisão dele era uma decisão realmente firme. Não era uma decisão de emoção, não era uma decisão de momento. Às vezes, a decisão de seguir a Cristo, como seria bom, irmão, se a gente chegasse aqui na igreja, levantasse a mão e dissesse, eu aceito Jesus, e um disco voador abduzisse a gente e jogasse a gente direto no céu. Eu acho que não teria coisa melhor. Teria? Você diz, meu irmão, eu aceito Jesus, sumiu daqui. E aí você já trazia logo a família, todo mundo que você gosta, meu irmão, estou indo embora, bora aceitar todo mundo de vez aqui, senão vocês vão ficar aí. Não dava chance de você tropeçar de novo, não dava chance de você cair de novo. Mas muitas vezes a caminhada com Cristo é você levantar a mão, você olha para a sua vida e sabe o que você precisa consertar, sabe o que você precisa corrigir.
E você sai daqui convicto de que essa é a sua decisão, mas quando você sai pelaquela porta, que você dorme, que você acorda no outro dia, parece que aquele calor da emoção do dia anterior passou. Parece que a força do alimento que você comeu acabou. E a fome está lá no mesmo lugar outra vez. E a fome está lá no mesmo lugar outra vez. E a gente começa a criar agora a expectativa de que isso não vai se resolver. E de que tudo que a gente decidiu na noite anterior não vai progredir, que nós não vamos ser fortes o suficiente para permanecer vivos. E que nós vamos morrer agora. Mas deixa eu lhe dizer, a morte vem, nesse caso que nós estamos estudando dentro de uma visão espiritual, pela falta de alimento. É porque nós estamos acostumados, queridos, a um nível, e Deus quer nos levar a outro. Veja, no começo do versículo, o que foi que Elias pediu à mulher? Do versículo 12, o que foi que Elias pediu à mulher? Pode olhar aí, pode pescar, na Bíblia pode. Veja aí. Você vai ver a resposta dela. 1 Reis 17. Pediu comida. Que comida foi? Veja aí. Não. Olha, eu vi. Pão, boa, Zangief. É isso aí. Ela disse, ó, juro pelo nome do Senhor teu Deus que não tenho nenhum pedaço de pão. Então o que foi que ele pediu a ela? Pão. Por que Elias pediu pão? Por que Elias pediu pão? Ninguém assistiu a pregação de quinta. Se tivesse, é bom que eu já sei que eu posso repetir aqui algumas coisas. Que se tivesse assistido, vocês iam saber por que foi. Spoiler. Eu acho que está no YouTube. Porque eu tive um outro direcionamento de Deus para a palavra. Eu ia pregar exatamente a mesma coisa, mas quando eu estava aqui, Deus me direcionou para uma outra palavra. E se você for ver, você vai ver que o começo, a introdução e o que Deus quer falar hoje nessa igreja é o mesmo texto, exatamente o mesmo texto, mas não tem nada a ver com o contexto de quinta-feira. Ele pediu pão, irmãos, porque ele estava acostumado com a estrutura anterior. Qual era a estrutura anterior de Elias? Preste atenção. Ele vai e profetiza. Aí diz, só vai cair chuva e orvalho agora, segundo a minha... Cadê a música, Anderson? Hoje Anderson está bagunçando. Agora que eu me lembrei, eu estou ouvindo o culto lá atrás, cadê minha música, Anderson? Porque quando ele não bota a música, eu fico ouvindo a pregação lá atrás, aqui, aí fica me atribulando. Não, que palavra não atribula, mas me desconcentra. Aí a música, pelo menos, faz eu... Sangue diz, esse Paulo... Você gosta, né, Paulo? Não, ele vai botar ali a música aí, fica aí que é bom você ouvir a palavra também um dia. Anderson vai botar a musiquinha ali. Então, irmãos, é só para poder eu não ficar ouvindo o fundo aqui. Elias, ele sai da presença de Acabe e ele vai para o riacho de Querite. E enquanto ele estava no riacho de Querite, Deus, olhe bem, preste atenção, providenciou uma estrutura para alimentar Elias. Não eram os melhores garçons, eram uns garçons meio urubuzados, mas na Bíblia se chamavam de corvos, é mais bonito do que urubu. Só que o corvo levava para Elias todo dia pão e carne. Está Elias sentado na beira do riacho, o Uber corvo, né, passava e jogava pedaço de pão e pedaço de carne. Aí o riacho seca, o riacho secou. Aí Deus diz a Elias, olha, vá agora para outro lugar. Quando Elias está indo, que ele chega que encontra a viúva, ele pede a mesma coisa que o corvo trazia. Eu quero pão. Não, aqui não tem pão, não tem um pão. Nessa nova estrutura não é pão. O pão chegava pronto, presta atenção. Corvo trazia pão pronto. E aí quando o pão caía, Elias pegava e comia. Só que quando ele chega agora nesse outro nível, preste atenção, irmãos, que eu vou voltar para onde nós estávamos. Quando Elias chega na casa da mulher, ela diz que pão pronto ela não tem, mas ela tinha farinha e azeite. Agora, o que ela tinha, ela ia comer
E a expectativa que ela tinha depois disso é que ela ia... Aí Elias diz, agora você vai fazer diferente. Você vai lá e vai produzir alimento a partir dos ingredientes que você tem. Preste atenção, a mulher ela não tinha alimento pronto, mas ela tinha ingredientes na mão. E a mulher, mais do que isso, tem algo na vida daquela mulher que a gente não percebe muitas vezes quando a gente lê a Bíblia, mas eu não quero focar nisso. Mas ela tinha um talento, porque ela sabia cozinhar. Ela sabia manipular os ingredientes. E com farinha de trigo, irmãos, você faz muita coisa. Agora, Elias não estava mais limitado a comer pão. Ele podia comer pastel, ele podia comer macarrão. Ah, mas não tinha carne, pastor. Meu irmão, é porque você nunca comeu um cavaco torradinho. Cavaco, não é bom? É cavaco, macarrão. Podia fazer até um biscoitinho, um negócio lá. Farinha de trigo, irmãos. Quantos alimentos você pode imaginar que leva farinha de trigo? Fazer um bolo? Bolo. Teve um dia que apareceu alguém, trouxe lá um material. Faz bolo. Apareceu outra coisa. O importante é que, na mudança do nível, agora o alimento não chega pronto. Mas Deus levantou alguém no ministério profético de Elias para ser capaz de produzir um alimento novo a cada dia. Porque Deus ensinou, trouxe uma dimensão de que se tem alguém disposto a trabalhar para servir no ministério, ele vai ser o Deus provedor para que não falte a matéria-prima. Se tem gente, presta atenção, irmãos, aquela viúva, ela não era a viúva mais santa daquela cidade. Ela não era a viúva que intercedia de dia e de noite para que Deus entrasse com providência. Mas no momento da angústia dela, da aflição dela, a presença do Espírito de Deus chega na casa dela pela vida de Elias. Elias era o portador da presença do Espírito de Deus. E aquela mulher agora, ela se coloca para servir ao ministério profético de Elias. Ela vai ficar servindo aquele ministério profético enquanto o profeta ficou ali na casa dela. Ela cozinhava todos os dias para alimentar o profeta, porque o profeta tem palavra, mas se alguém não sustentar a barriga do profeta, o profeta morre. E se o profeta morre, a palavra profética também morre. Muitas coisas dentro da igreja têm acontecido porque todo mundo às vezes quer ocupar o mesmo cargo. Todo mundo quer a mesma posição e não entende qual é o seu lugar na obra de Deus. Porque enquanto ela estava servindo a Elias, enquanto ela estava servindo o ministério de Elias, a bênção, irmão, chega na casa dela. Ela ia morrer. Ela não tinha mais o que comer, mas agora chega na vida dela a oportunidade de servir ao reino de Deus. Você pode botar o seu talento à disposição no reino de Deus, você pode servir a esse profeta. Então, se você pode servir ao profeta e trazer algo, um alimento para esse profeta, enquanto você serve ao reino de Deus, Deus faz com que na sua casa não falte nada. Não vai faltar. Enquanto você estiver servindo, vai estar sendo multiplicado, vai estar sendo abençoado. E aí, agora falando com essa visão do ponto de vista espiritual, às vezes a gente quer viver de períodos em períodos de urubu jogando pão. Preste atenção, irmãos, não tem problema nenhum em você viver a dimensão do que Deus trouxe, se foi a dimensão que estava acessível para você. Só que nós temos que entender que nós precisamos estar nos alimentando constantemente da palavra. Nós precisamos estar saciando a sede do nosso espírito com coisas novas do Espírito de Deus. E Deus está querendo fazer algo para que essa igreja, ela se conecte dentro de quem tem as habilidades, de quem tem os talentos, de quem tem os dons, porque quando essa conexão acontecer, quando o ministério profético se encontra com o ministério da cozinha, da mulher que ia fazer a comida, aí é ali que Deus ordena a bênção. É ali que tem um propósito. É ali que Deus diz, agora vai haver milagre.
Porque cada um está na sua posição, cada um está na sua missão, mas não pode fazer de qualquer jeito. Ela não podia ir em casa, fazer a comida e dizer: olha, profeta, se sobrar, eu trago para você. A visão não era essa. E aqui a gente vê o texto de Lucas 10, do 27 ao 28, quando a Bíblia diz: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Todas as suas forças. E quando eu estava lendo esse texto, essa palavra me saltou aos olhos, porque a gente sempre imagina esse negócio de amar a Deus como algo romântico, né? Como algo que eu vou chegar aqui na igreja e vou chorar, e vou me jogar no chão, e vou ficar dizendo: Deus, eu te amo. Mas espera aí, ele está dizendo que amar a Ele também precisa ser com todas as suas forças. Eu tenho a minha força, você tem a sua força. A minha força pode não ser a sua força, mas se unirmos as nossas forças, precisamos colocar ela em primeiro lugar a serviço do reino de Deus. Você sabe cozinhar? Sei, mas o ingrediente que eu tenho só dá para uma refeição. Então faça o seguinte: coloque o seu talento em primeiro lugar a serviço do reino de Deus e use tudo que você tem na sua casa. E depois o milagre acontece. Depois que você serve ao ministério profético. E a gente, irmãos, tem que entender que não dá mais para a gente ficar na beira do riacho o tempo todo esperando o pão cair. Porque foi Deus que mandou ir para lá, mas também foi Deus que mandou sair. Porque o riacho secou, aquela estrutura que estava alimentando aquele ministério profético, secou. Deus queria fazer algo novo. Elias já estava cansado, sei lá, de comer pão e carne, e Deus disse: eu vou levar ele em uma dimensão aonde agora ele não vai lidar com a estrutura pronta, mas eu vou colocar os ingredientes para que ele possa fazer algo diverso, para que todos os dias possa ter uma comida nova. E às vezes a gente se sente assim entrando na igreja, como se todos os dias a gente comesse a mesma comida, como se a gente já soubesse a liturgia do culto, como se eu soubesse exatamente o que vai acontecer, e aí quando o louvor passa 10 minutos do horário programado, isso aqui, irmãos, não é carta branca para virar desordem na igreja. Eu já tenho um tempo com vocês e aqui nunca ninguém viu a gente trabalhar em cima de desordem, porque o Espírito de Deus, ele é um Espírito organizado. É um Espírito ordenado. Ele vem exatamente para organizar e ordenar as coisas, e não para virar bagunça. Mas, às vezes, há algo novo, há algo diferente, e aí o louvor passa 10 minutos, alguém já diz: já passou do horário programado. É porque eu não estou conseguindo me alimentar do que está sendo colocado. Eu não estou conseguindo processar aquele momento. E a gente tem que parar, irmãos, de viver um engano. E a gente tem que começar a assumir a verdade. A igreja, preste atenção, a igreja não faz sentido sem a manifestação da presença de Deus. Não faz sentido, preste atenção, irmãos. E aí a gente pensa: mas é porque a igreja precisa ter todo o culto, então aquela revelação, alguém lá na frente, fique de pé você aí. Não, irmãos. A igreja precisa ter exatamente a diversidade. Porque se todo dia também for isso, você fica sem base. Você fica sem base bíblica. Você tem um problema na sua vida e você não sabe como resolver, porque você não conhece a Bíblia, porque você não tem um culto que se aprofunda na palavra de Deus. É por isso que o Espírito, ele tem que ter essa diversidade. O culto não pode ser só louvor, o culto não pode ser só estudo bíblico, o culto não pode ser só revelação. O culto tem que ser algo vivo. O Espírito de Deus é quem tem que saber qual é a necessidade da sua igreja, e é Ele que em cada momento, em cada tempo, tem que trazer exatamente o que a igreja precisa. Não adianta a gente chamar a caravana dos profetas para ficar na beira do riacho, esperando o pão cair do céu. Porque o riacho, Deus já disse, secou. Procure outra fonte de alimento. É uma fonte nova, mas é uma fonte que agora é ilimitada.
Se você quiser comer um pão, a farinha vai estar no mesmo nível. Se você quiser comer 10, vai continuar no mesmo nível. Porque não vai faltar alimento, não vai faltar comida espiritual. Mas ninguém come farinha crua. Ninguém toma um copo de azeite. Você se pergunta, a gente sempre quando fala da farinha e do azeite, a gente só pensa em comida. Mas você sabe quantas funções o azeite tinha dentro de uma casa? Se não vai faltar azeite, não vai faltar luz na casa. Porque os candeeiros, aquelas lamparinas antigas, elas eram cheias de... A casa vai ter luz, porque tem azeite. Se tiver... Quando tinham feridas, eles passavam azeite. Então, tem remédio na casa porque tem azeite. Tem luz, tem remédio, tem cura na casa. Tem uma estrutura e é ilimitada. Não está sobrando, não está derramando pela janela. Está no mesmo nível. Mas quanto mais eu uso, mais Deus repõe. Mas alguém tem que meter a mão na massa para fazer. Às vezes a gente olha, chegamos na igreja e vemos a medida do azeite, e vemos a medida da farinha, e nos perguntamos, será que isso vai dar para alguma coisa? Será que isso vai dar? Eu não vou nem começar esse trabalho, porque é um trabalho grande demais, e a farinha que tem é um restinho que só dá para fazer um pão, e o azeite que tem aí, só dá uma medidazinha ali para molhar aquela massa. Não vou fazer porque não tem ingrediente. Bote a mão na massa, irmãos, e comece a fazer para você ver. Você vai usar aquele azeite e aquela farinha. Quando você voltar, está no mesmo lugar. Deus, às vezes, não precisa fazer uma coisa grande para chamar a sua atenção. Mas Ele quer que você creia na pequena, para que da pequena você faça algo grande. A gente precisa começar, irmãos, a entrar nessa casa e ter a convicção da presença do Espírito de Deus aqui. Eu não posso entrar aqui na igreja e ficar pensando em um Deus que está sentado num trono a milhões de distância daqui, porque isso é um sentimento de órfão. Isso é se sentir órfão. E foi isso que Jesus disse que não queria. Eu vou para o Pai, mas vocês não vão poder fazer nada. Fiquem em Jerusalém até que o Espírito venha, porque quando Ele vier, Ele vai revestir vocês de poder. Vocês precisam dEle. Eu não vou deixar vocês órfãos, porque todas as vezes que vocês sentirem a presença dEle, vocês que andaram comigo, vocês vão sentir exatamente como se eu estivesse com vocês. É por isso que quando Pedro, ele chega e faz o aleijado andar, e vai ser interrogado, ele diz, ei, vocês estão achando que foi eu que fiz isso? Eu sei a presença de quem estava comigo. Quem fez isso foi Jesus que vocês mataram. Ele não disse, foi o Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse alguém diferente de Deus e de Jesus. A gente precisa ter essa compreensão, porque senão a gente começa a criar uma doutrina de adoração ao Espírito Santo, como se ele fosse uma da Trindade separada das outras. E não há como você pensar em Jesus sem ver Deus nele e o Espírito. E não há como nós estarmos na igreja e não entendermos que o Espírito de Deus é Deus e é Jesus. Então, quando eu estou na dimensão do culto, eu tenho que entender que Deus Pai está presente, que Jesus está presente na presença do seu Espírito. Porque os três são um. Deus está aqui. Eu posso me dirigir a Deus em adoração com Ele aqui. Eu posso me dirigir a Jesus e quando nós celebramos a ceia, isso fica sempre muito claro. Eu relembro a sua morte, mas Ele está aqui, vendo que nós estamos nos lembrando dEle. Agora, Ele pode estar aqui e podemos não sentir Ele aqui. E é exatamente esse ponto em que a coisa começa a mudar, quando a palavra profética ela é liberada, porque começa alguma coisa nova a acontecer. O profeta estava ali, a mulher estava ali, mas o milagre só acontece depois que a palavra é liberada.
e depois que a atitude é tomada. Porque a palavra já foi liberada. Vai haver multiplicação, vai haver milagre, vai haver alimento. Mas você precisa fazer alguma coisa. Você precisa ir e produzir alguma coisa. Que a gente precisa entender, irmãos, de forma muito clara, a igreja de Cristo foi açoitada durante muito tempo para que a gente caminhasse em dois extremos. Ou eu vou para a igreja só para ser abençoado, ou eu vou para a igreja e tomei aversão à bênção, porque alguém já tentou um dia me iludir, eu já vi alguém manipulado com isso, e eu fico em dois extremos. Ninguém está dizendo que é para você adorar a Deus só pelo que Ele vai lhe dar. Esse é um extremo. Mas também você precisa crer que todas as vezes que você trabalha e coloca a sua força à disposição do reino de Deus, a Bíblia diz que você precisa crer. É preciso isso, que Ele é galardoador. A comida veio, mas não veio só para o profeta. Quem estava cozinhando também comeu. Quem cozinhou para o profeta também se alimentou. E não só a pessoa que cozinhou, mas alcançou toda a sua casa. Porque ela era viúva e tinha o filho. Mas aqui no texto vai dizer que a comida durou para Elias, para a mulher e sua família. Não disse seu filho. Eu não sei, eu não vou forçar nenhuma interpretação bíblica. Mas é possível que aquele azeite, aquela farinha, tenha alcançado até pessoas que não estavam na casa. Se ela só tinha um filho, poderia ter dito para a mulher e seu filho. Mas disse para a mulher e sua família. A bênção de Deus, a presença do Espírito de Deus na vida de Elias é que proporcionou esse grande milagre, irmãos. E é disso que nós estamos precisando nesse tempo. Porque as pessoas lá fora, elas estão morrendo de fome. Não adianta você chegar para o cara e dizer, não beba. Não adianta, porque ele vai parar de beber, mas a sequidão vai continuar no coração dele, a angústia vai continuar na alma dele, mas dê água viva a ele para beber, porque depois que ele experimentar dessa água, ele vai largar o cântaro e vai anunciar o que Jesus fez na vida dele. O problema é que nunca foi falta, o problema da igreja nunca foi a falta do poder de Deus. O problema da igreja nunca foi falta de ingrediente. Sempre foi falta de trabalhadores. Jesus disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem, orem para que Deus mande trabalhadores para a sua colheita. Eu tenho que me perguntar, eu estou colocando as minhas forças à disposição do reino de Deus? Eu estou colocando o meu entendimento à disposição do reino de Deus? Porque, irmãos, há um trabalho, há uma obra a ser feita. Tem muita gente se gastando, tem muita gente se investindo tudo que ele pode lá fora para poder conseguir um pouco de farinha e um pouco de azeite. Enquanto a viúva se colocou à disposição de servir o ministério de Deus, o ministério profético, servir o Espírito que estava ali, sendo conduzido pela vida daquele homem consagrado a Deus. Aquele homem, ele tinha uma vida separada por Deus para carregar no seu tempo o Espírito de Deus na vida dele. O Espírito de Deus não possuía qualquer um naquele tempo. Eram pessoas específicas. E aquele homem, ele era um homem assim, um homem consagrado. Era um homem que ele recebia no seu corpo a possessão. Ele era um homem possuído. Ele era um homem possuído, mas possuído pelo Espírito de Deus. E a gente está ficando tão acostumado com as rotinas que a gente acha que as pessoas só são possuídas por demônios. A gente crê que o demônio possui alguém. As pessoas ficam com medo quando entra alguém na igreja e a gente começa a orar e alguém se manifesta. Você não duvida que tem um espírito ali, mas ficamos incrédulos na possessão do Espírito de Deus. Não desejamos ser possuídos pelo Espírito de Deus. Não buscamos ser possuídos pelo Espírito de Deus.
E nem sempre o Espírito de Deus vai lhe possuir para você profetizar. Nem sempre o Espírito de Deus vai lhe possuir para você cantar um louvor para Ele mesmo. Mas às vezes o Espírito Santo vai lhe possuir para você fazer um mingau. Às vezes o Espírito Santo vai lhe possuir para você fazer uma ligação. O Espírito Santo vai lhe possuir para você mandar uma mensagem para alguém na internet. O Espírito Santo vai lhe possuir para você vir varrer a igreja. Para você ter zelo pelas coisas de Deus. Porque a obra é o conjunto todo, irmãos. O Espírito Santo vai lhe possuir para você ter sucesso no seu trabalho, para você ganhar dinheiro e investir na obra de Deus. Chega aqui e diz, pastor, fiz um negócio, ganhei aqui, 500 mil reais. Compra esse negócio aí que a gente vai bater a laje amanhã. Enquanto tinha gente se matando por um pedaço de pão, enquanto tinha gente se acabando, a mulher, ela primeiro dedicou o seu trabalho a Deus. Ela primeiro se colocou à disposição do serviço de Deus. Ela primeiro dedicou tudo o que ela tinha para sobreviver a Deus. Quando ela fez isso, ela agora viveu até que voltasse a chover, trabalhando para Deus. Mas enquanto ela trabalhava, ela e a sua família foram alimentados pela provisão de Deus. A gente precisa, irmãos, compreender essa dimensão. Essa é uma dimensão que ela não funciona, porque um homem falou uma palavra. Um homem qualquer não. Essa dimensão ela só é ativada quando a palavra que sai da boca do homem, ela é falada pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito fala através da boca dos seus profetas. E a gente precisa pedir a Deus que nos dê esse pão, que nos dê esses ingredientes, para que a gente produza essa comida, para levar para as pessoas que estão morrendo lá fora, para as pessoas que estão com fome lá fora, para as pessoas que estão sedentas lá fora, para as pessoas que estão morrendo lá fora, para as pessoas que estão já desesperançadas lá fora. Não é o pastor que vai levar não, irmãos. Se você estiver esperando o pastor fazer essa obra, ela não vai funcionar. Porque Deus não constituiu uma igreja de pastores, mas constituiu uma igreja de membros. E esses membros, eles precisam estar alinhados. O pastor faz parte da membresia? Faz. O levita faz parte da membresia? Faz. Mas quem cuida do som também faz. Quem serve na casa de Deus também faz. O problema é que a gente precisa ter agora uma igreja que compreenda que quando você começar a investir o seu tempo na obra de Deus, no reino de Deus, irmãos, esqueça a denominação, esqueça a placa de igreja. Aqui, nunca você vai ver, nem eu, nem o pastor dessa igreja, o presidente, chegar aqui para dizer, é só essa igreja aqui que é certa. A gente não prega isso, não, irmãos. A gente não fica aqui perdendo tempo com isso, porque a gente sabe que só vão sentar nesses bancos aqueles que o Espírito Santo de Deus trouxer. Quem dá o crescimento da igreja é o Espírito Santo de Deus. Agora, que espírito é esse que você faz uma pregação na rua e a igreja, da noite para o dia, cresce 3.000 almas? Que pregação é essa? Que eloquência foi essa? Não teve eloquência, irmãos. Que estudo pormenorizado das Escrituras, com comentários do pós-PhD, foi esse que convenceu aquele povo do pecado? Nenhum, irmãos. Mas era a presença do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus não se manifesta em caixa de som. O Espírito Santo de Deus não se manifesta em ar-condicionado. O Espírito Santo de Deus não se manifesta em cadeira. Ele se manifesta através de você. Ele possui você, se você quiser, porque ele não invade o corpo de ninguém. Eis que estou à porta e bato. Você pode ouvir ele batendo na sua vida essa noite? Você pode ouvir ele batendo no seu coração essa noite? Tem um fato interessante. Muita gente não deixa ele entrar porque diz, a minha casa ainda está bagunçada. A minha casa ainda está meio desarrumada, Espírito Santo. Deixa para me visitar na semana que vem, que eu vou dar um jeito de tirar essa bagunça daqui da sala. Vou pegar esse cachorro que está meio fedorento aqui, vou dar um banho nele. O banheiro, eu acho que eu estou com um problema na descarga, que de vez em quando não desce.
está meio entupido, vai que o senhor quer usar o banheiro. Volte na semana que vem, eu vou aguardar o próximo culto, eu vou aguardar a próxima onda, eu vou aguardar o próximo mover para abrir a porta para o senhor entrar. Entenda, ele chegou exatamente para consertar essas coisas. É quando a casa da viúva não foi exigida. Se você reparou que não foi exigida nenhuma estrutura de santidade dela para que o profeta entrasse? Você reparou? Ele só pediu que ela o servisse com todas as suas forças, com todos os seus alimentos, tudo que você tem para viver. Eu só quero isso. É isso que você tem para me dar? Então deixa eu entrar. Ela estava preocupada em morrer de fome, mas passado um tempo, o filho da viúva morreu. Aí ela sabe agora que a presença de Deus estava na casa dela. Ela pergunta ao profeta: você veio para me lembrar dos meus pecados antigos? Mas Deus, ele não entrou para trazer a morte. Ele entrou para trazer a vida. E aí, agora o profeta invoca o espírito de vida naquele lugar. E aquele menino ressuscita. Porque, irmãos, a gente precisa entender. A gente precisa entender que o Espírito Santo, ele não está querendo entrar na nossa casa para nos destruir. Ele não está querendo entrar na nossa casa para nos envergonhar. Você não precisa ter medo do Espírito Santo de Deus. Se tem algo ainda na sua vida que precisa consertar, é exatamente Ele quem vai fazer isso. Mas não fuja como Adão, porque não vai dar certo. Eu vou encerrar só com esse ponto. É por isso que Elias chega para a mulher e quando ela está entrando, ele diz: não tenha medo. A primeira vez que o medo se manifesta na Bíblia, o espírito do medo, ele está ligado ao espírito da morte. Preste atenção. A expectativa que a mulher tinha era de morrer, ia acabar a comida e ela ia. Não foi isso que ela confessou com a boca? O que ela confessou com a boca era o que estava dentro dela. Ela tinha medo de morrer, estava com medo da morte. Primeira vez que se manifestou na Bíblia o medo foi quando foi liberado o espírito da morte. Qual foi a condição que Deus deu para que a morte entrasse no mundo? O pecado. No dia que comer, certamente o espírito da morte, o reino da morte se instaura na terra. Aí Adão come, pecou. Aí Deus vem procurar Adão. Onde é que Adão estava? Escondido. Só que aí Deus pergunta: por que você se escondeu? Porque eu tive medo. O medo entrou. Aí, agora você recebe o espírito da vida. Porque o espírito de Deus é exatamente o espírito que veio para lhe mostrar que ele venceu a morte. E que quando ele está com você, você tem agora a vida de Deus em você. Aí o Espírito lança fora todo medo. Você não vive mais com medo. É por isso que a gente canta: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mas a gente canta isso várias vezes, só que a gente não tem essa convicção real de que Ele vive. O Ele vive é uma história que a gente leu nesse livro. O Jesus ressuscitou é uma história que ficou no passado há 2000 anos atrás. E que eu acho que vir para a igreja é só não beber, é só não fumar e tentar fazer as coisas certinhas. Irmãos, em nome de Jesus, vamos deixar essa estrutura velha de lado. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. É a única forma que eu e você temos para vencer o mundo. É a única forma que eu e você temos para vencer a estrutura do pecado. Não é uma opção. Ser crente não é entrar pelaquela porta e ser só batizado e dizer: eu acredito em Jesus. Mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. Foi o que o apóstolo Paulo entendeu quando ele estava vivendo o seu próprio conflito, vendo duas leis atuando no seu corpo. Ele queria fazer uma coisa com a sua mente, mas descobriu outra lei, a lei do pecado e da morte, e viu que a carne dele não se converteu. E ele disse: e agora, meu Deus? Como é que eu vou resolver esse problema? Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele vai escrever lá na frente nos Gálatas: obras da carne e obras do Espírito. E ele vai dizer: a única forma para você não cumprir as concupiscências da carne
é se você tiver um relacionamento com o Espírito. Se você estiver cheio do Espírito. Porque quem está cheio do Espírito vai querer se alimentar mais. Vai querer buscar mais da palavra. Vai querer estar mais na igreja. Vai estar cobrando, pastor, a gente quer mais vigília. Pastor, a gente quer mais tempo de busca. Pastor, a gente quer se encher. Irmãos, se tivesse à sua disposição e eu lhe dissesse durante um mês, eu estou lhe dando aqui um cartão de acesso a qualquer restaurante em Salvador, eu lhe pergunto, já tem gente aí com fome no final do culto, que já colocou a imaginação para funcionar, está tudo pago para você, agora você tem que ir no restaurante, eu lhe pergunto, em um mês, você não ia fazer questão de todos os dias ir visitar um restaurante, não? Ou ia ter um dia que você ia ficar em casa e dizer, hoje eu estou tão cansado, eu acho que hoje eu não quero. Ia ter dias que você ia no restaurante, nem que fosse para tomar uma água com gás, mas só para dizer que foi no restaurante. Sabe por quê? Porque é de graça. Uma vez, a gente teve esse negócio foi engraçado. Uma vez, a gente teve um evento infantil na igreja, e aí sobrou refrigerante, suco e água mineral. Aí o pessoal, a gente estava fazendo na época o trabalho no Lindu, não tinha igreja, não tinha nada. Era um trabalho com os meninos de bola, a gente fazia um trabalho de bola nas ruas com ele. Aí o pessoal disse, leve e dá lá as crianças do Lindu. Aí a gente chegou, distribuiu o refrigerante, distribuiu o suco, no final só tinha água mineral. Meu irmão, até ameaça rolou para pegar água mineral. Olha, meu irmão, você está ligado aqui, né? O comando de quem é aqui, né? E aí foi empurrando um, empurrando o outro e tomaram mesmo as águas mineral. Clóvis com medo do povo emborcar o carro para pegar água mineral. Sabe por quê? Porque era de graça. Aí eu digo a você, está disponível para você a estrutura do Espírito Santo de Deus para você buscar, para você se encher. E aí eu ouço isso, me emociono inicialmente, mas o problema não é o que acontece hoje, no dia do culto. Porque no dia do culto, você está sendo saturado pela palavra de Deus. Aqui você está recebendo uma dose gigante da palavra de Deus. Mas a pergunta é, como é que você agora vai fazer quando a farinha e o azeite estiver na sua mão? Você já aprendeu a fazer a sua comida? Qual é o nível de intimidade que você vai ter amanhã com esse Espírito? E com esse Espírito, entenda, com o Pai e com o Filho. Qual é o nível amanhã? Qual é o encontro que você tem com Ele amanhã? Ou você vai deixar Ele guardado dentro do guarda-roupa, junto com sua roupa, e aí quando você vier para a igreja quarta-feira, você acorda ele de novo e diz, Espírito Santo, está na hora de eu ir para a igreja, que eu preciso do Senhor na hora do culto, para falar em línguas na hora do culto. Eu preciso que você entenda, irmãos. A sua rotina agora tem que viver em função disso. A sua prioridade agora tem que ser isso. Tem que mudar a sua visão. Você vai para o trabalho, vai, mas antes de ir para o trabalho, você já acordou com a concepção de que você acordou junto com o Espírito de Deus. Que Ele está com você, que Ele vai lhe guardar no caminho, Ele vai lhe guardar no ônibus, Ele vai prosperar seu caminho, Ele vai lhe prosperar no trabalho, mas Ele também vai lhe usar no meio do caminho, mas Ele também vai lhe usar no trabalho, porque agora você vai viver conectado com Ele 24 horas e pedindo a Ele, faz algo novo na minha vida. Se manifesta de uma forma diferente. E aí, irmãos, quando cada um de vocês estiver aceso, que a gente entrar aqui nessa igreja, o teto vai ficar pequeno. Que as paredes nem se fala, né? O teto que vai ficar pequeno. Para a glória de Deus. Fique de pé nessa noite.